Mas nós estamos aqui em Efésios, capítulo 1, e a gente está vendo essa oração de Paulo quando ele pede, que os olhos do coração dos irmãos sejam iluminados para saberem três coisas. Nós já vimos duas, nós já aprendemos o que é a esperança do nosso chamamento, já falamos sobre isso. Já falamos semana passada sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. Resumindo essas duas coisas que nós temos que saber, que Paulo ora para que nós saibamos. A esperança do nosso chamamento é aquilo que nos move, é aquilo que nos ajuda a permanecer no amor do Senhor. Porque essa esperança é uma esperança viva. E justamente a esperança da volta do Senhor e nosso encontro com Ele. Essa é a esperança do nosso chamamento, de estarmos com o Senhor. Então nossa vida tem que ser guiada por essa esperança, que nós um dia estaremos com o Senhor. E o que é a riqueza da glória da sua herança nos santos? É Cristo em nós. Então, por que é riqueza da glória da sua herança nos santos? Porque Deus agora, ele vai ter muitos filhos conforme o seu Filho. Então não é mais só o Filho de Deus que agrada o Pai. O Filho de Deus, Jesus Cristo, agrada o coração do Pai. É onde ele tem todo o seu prazer. Agora imagine muitos filhos conforme esse Filho. Por isso, a riqueza da glória da sua herança em nós. Então nós somos o adorno de glória do Senhor Jesus na sua volta, como fala em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. E hoje nós vamos procurar saber, é a terceira coisa que nós vamos procurar saber, entender, é o que está aqui no versículo 19 do capítulo 1. Qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Será que nós já sabemos essa terceira coisa que Paulo fala aqui? Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder? Será que nós sabemos o que é isso? Eu fico impressionado, sabe o quê? Que parece que os crentes, eles já sabem tudo de Cristo. Estava comentando, acho que segunda-feira isso lá em casa, né? Parece que os crentes sabem tudo de Cristo. A gente leu Jeremias, capítulo 9. Aquele que se glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Deus que tem misericórdia, né? Então, a nossa glória está em conhecer o Senhor. E o que eu fico impressionado é que parece que os crentes já sabem tudo, né? Não precisa mais de nada. Aí lê uma passagem dessa, leu, passou, foi para o capítulo 2, capítulo 3, mas não entendeu. Somente leu o versículo, às vezes decora o versículo, mas não entende a profundidade do que é isso, André. Então olha a nossa reunião como está. Vazia, sim, em número de irmãos. Porque parece que todo mundo já sabe tudo. Não precisa mais saber nada. Ou seja, aquilo que a pessoa já sabe com relação ao Senhor, parece que para ela é tudo. Não existe mais nada. Ah, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que Ele se fez homem, eu sei que Ele padeceu aqui por nós, eu sei que Ele nos amou, eu sei que Ele morreu, eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele está à destra de Deus, eu sei que Ele vai voltar. Acabou. Acha que isso é todo o saber de Cristo?
E não é, irmãos. Por isso que Hebreus vai exortar, né? Vocês já deveriam ser mestres devido ao tempo decorrido, mas ainda necessitais de leite. Essas coisas que eu citei aqui, que Jesus é Deus, se tornou homem, isso tudo que eu citei, isso são fundamentos elementares da doutrina de Cristo. Mas as pessoas acham que isso é o supra-sumo, é tudo. É algo importante? É o fundamento, claro que é importante. Mas ninguém mora no fundamento. Alguém mora no fundamento? O fundamento é o começo da casa. Ah, já fiz o fundamento, acabou. Vamos lá, família, vamos morar aqui. Não é assim, né? Quando a gente foi morar na nossa casa, a casa não estava pronta. Não estava pronta. Faltava muita coisa para fazer. Mas também não estava só no fundamento. Já tinha uma parede, já tinha um teto. Não estava pintada. Estava só no embolso, mas a gente foi morar. Porque ninguém mora no fundamento, né? Mas as pessoas querem morar no fundamento. O fundamento é a base da casa. Então nós temos que saber. Paulo ora para que nossos olhos do coração sejam iluminados, para sabermos essas coisas. E não é, saber essas coisas, irmãos, não é algo que vai ser de uma hora para outra, né? Não vai ser assim, é fácil saber, não. Eu falava segunda-feira lá para os meus filhos lá, né, para a Aline. O Senhor, ele vai se dispensar a nós quando ele encontrar em nós um coração faminto dele. Então, quando ele enxerga isso dentro de nós, ele vai nos provando. Será que ele quer me conhecer mesmo? Será que ele não vai desistir? Será que não é só uma emoção passageira? Então, quando ele encontra um coração sincero, aí sim, ele encontra um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em realidade. Aí ele vai se dispensando. Os mistérios dele, que nós lemos aqui, mas não enxergamos, porque está tudo revelado já aqui, está tudo na palavra. Mas a gente lê e não enxerga. Então, quando ele encontra esse coração, ele vai se dispensando. E ele se dispensa de várias formas. Ele pode se dispensar o irmão individualmente. Ele vai lá, ó, você está meditando lá, lavando a louça lá, mesmo deixando com cheiro de ovo, não tem problema. Mas você está lá meditando. Às vezes deixou com cheiro de ovo porque estava meditando, entendeu? Não lavou direito porque estava com o pensamento lá em cima, entendeu? Aí ficou com cheiro de ovo. Aí o Senhor vai e se dispensa naquela hora ali para o irmão. Cara, o irmão entendeu algo, que ele estava meditando sobre o versículo e o Senhor vai devagarzinho, lá no interior. Aí o irmão, caramba, entendi. Aí tu fica assim, né, maravilhado. Né? Essa é uma forma do Senhor dispensar. Outra forma do Senhor se dispensar, sabe qual é? Não diretamente para o irmão, mas aqui, ó, para aqueles que querem, que perseveram, entendeu? Numa comunhão simples. Se o irmão está aqui, se esforçou para estar, às vezes num local difícil, num horário difícil, é aqui que o Senhor vai dispensar a vida e a bênção. Então, às vezes vai ser diretamente, às vezes vai ser através de um irmão, às vezes vai ser através de uma ministração que você assiste, porque você está ali, faminto do Senhor, o irmão fala ali, né? Está falando. Muitas vezes a gente escuta, mas aquilo não entrou, a gente não capta, entendeu, a mensagem. Mas às vezes a gente escuta a mesma mensagem e de outra forma, e a gente começa a enxergar. Então o Senhor se dispensa de várias formas. Né? Então parece que os crentes já sabem tudo. E na verdade não entendem muita coisa do Senhor. Ainda são meninos, que não podem desfrutar da herança ainda. Né? Então o que é isso, irmãos? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para conosco. Essa suprema grandeza do seu poder, ela foi exercida para conosco, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo. Então esse poder, né, que ele exerceu em Cristo, a eficácia da força do poder que ele exerceu em Cristo, ele exerceu também em nós, os que cremos. Então nós vamos entender esse poder que ele exerce em nós, compreendendo a eficácia da força desse poder que ele exerceu em Cristo.
Então, se nós entendemos em Cristo, nós vamos compreender essa força que ele exerce em nós. E como que ele exerceu essa força, essa eficácia da força do seu poder em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos, e a consequência disso foi o quê? Fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo vai acrescentando aqui palavras. Ele usa eficácia, ele usa força e ele usa poder. Essas três palavras, poder, vem do grego dunamis, que a gente conhece como a palavra que traz, né, para o nosso português, é dinamite, eficácia, dunamos, dinamite. A outra palavra que ele usa é eficácia. A primeira palavra foi poder, né? Se eu falei eficácia, eu falei errado. Esse poder é dínamo, de onde vem a palavra dinamite. Eficácia vem da palavra energeu, energia. E a palavra força vem de kratos, democrata, né? Então essas três palavras que Paulo vai juntando aqui, a eficácia da força do seu poder, é um poder tremendo que o Pai exerceu para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Se nós imaginarmos, Nélio, o quanto de poder Deus exerceu na criação do universo, na criação de todas as coisas, esse poder que ele exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos foi um poder muito maior. Foi um poder, Malvino, muito maior do que o poder que o Senhor exerceu na criação. E olha tudo que Deus criou. O universo criado, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, a imensidão desse universo, tudo em ordem. A terra, a natureza, a vida que Deus criou. Foi tamanho poder que o Senhor exerceu na criação. Mas ele fala que em Cristo, para ressuscitá-lo dentre os mortos, foi a eficácia da força, energia do dínamos, do Kratos. Poxa, é uma força tremenda, irmãos. Por quê? Porque o Senhor fala assim, a gente não vai encontrar na Bíblia um versículo que diga que Jesus se ressuscitou dentre os mortos. Não existe. Quem ressuscitou a Cristo dentre os mortos foi o Pai. O Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua destra, acima de todo poder, de todo principado, de todo domínio. Se nós conseguimos entender isso, irmãos, nós vamos entender o poder que o Senhor exerce em nós, os que cremos. E isso para nós, irmãos, é salvador. Porque a nossa esperança, Paulo fala, né? Se a nossa esperança estiver nessa terra, nas coisas de agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se Deus, nós enxergarmos e crermos esse poder que ele exerceu ressuscitando Cristo, e confiarmos de que isso que ele fez com o Senhor, ele vai fazer também conosco, olha a tranquilidade que abunda o nosso coração, irmãos. A irmã perdeu o marido recentemente. Mas se o olhar da irmã, ou de todos que perdem alguém, ou até da nossa própria morte, se o nosso olhar estiver na esperança de que se Cristo ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Deus também nos ressuscitará dentre os mortos, a gente não se preocupa com câncer, com doença, com aflição, com morte, porque nós sabemos que esse poder que Deus exerceu em Cristo, ele também vai exercer em nós. Porque assim como o Senhor falou, o Pai, Deus, não deixará que o seu corpo permaneça na morte. Se o Pai fez isso com o Filho,
Ele também não permitirá que o nosso corpo permaneça na morte, irmãos. O nosso fim não é a morte. A gente fala até na semente, né? Sim. Se não morrer, não dá nada. Né? Se não morrer, fica só. Mas se morre, dá muito fruto. Né? Muitos filhos, conforme o Senhor Jesus. Então, a morte e o sofrimento fazem parte da glória, irmão. A gente quer glória. Nós queremos glória. A glória que vem de Deus, não a glória que vem dos homens. Nós queremos a glória que vem de Deus. O Senhor, para alcançar esse patamar como homem, o Senhor Jesus, para alcançar esse patamar de glória como homem, se assentar à destra do Pai, acima de todo poder, de todo principado, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, quer no presente século, quer no vindouro, ele teve que passar pela morte como homem. Então nós não podemos fugir ou ter um coração temeroso com relação a qualquer coisa que possa acontecer conosco. Porque se nós cremos nesse poder do Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós sabemos que o nosso destino é o mesmo. Então, entendendo isso, nós vamos crer naquilo que está escrito aqui no versículo 3. Bendito Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos tem abençoado. Porque se Cristo está lá, se o Pai já exerceu esse poder no Filho, é certo que ele vai exercer esse mesmo poder para com os que cremos. Nós cremos, irmãos. Então fica tranquilo que seu destino é o mesmo do Filho de Deus. Qual foi o destino do Filho de Deus? Não só ressuscitar, mas ele ressuscitou e foi elevado acima de todas as criaturas, no lugar mais elevado, à destra do Pai. Se Cristo conquistou esse lugar, irmãos, ele não conquistou esse lugar somente para ele, mas ele conquistou esse lugar para nós, os que cremos, irmãos. Estou tentando lembrar que ele levou Qual? todas as bênçãos que Deus tem para... Onde você está? Tá lá no cantinho lá. Direito à nossa herança. Do lado dessa cadeira. Me veio esse louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Irmãos, nós temos que crer, irmãos, nesse poder de Deus. Porque Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele cria. Ele sabia que ele estava caminhando para a morte. Ele sabia que o caminho era a cruz. Mas sabia que o Pai ia ressuscitar. Ele sabia. Por isso ele caminhava para a cruz. Vamos lá, Mateus. Mateus 16. Mateus 16. Como que o Senhor enxergava essas coisas, né? Ele confiava no Pai. Mateus 16, 27.
Amém? Acharam? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. O Senhor olhava para a cruz, mas sabia que depois da cruz vinha o quê? A glória. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É assim que o Senhor vivia. Avança um pouquinho no capítulo 17, versículo 23. Vamos ler aqui no versículo 22. Quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, predisse a sua morte. Mas olha o versículo 23. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mas o Senhor sabia que ele iria ressuscitar. Tinha certeza que o Pai ia exercer a eficácia da força do poder, tirando dos mortos. Não deixará a minha alma, o meu corpo no Hades, a minha alma no Hades, e nem o meu corpo ver a corrupção. Então ele queria que nem o corpo dele ia se corromper, porque ele sabia o período, o tempo no qual ele seria ressuscitado. Mas ele cria. E quantas coisas a gente lê na palavra e não crê? O negócio não é... O negócio é crer. Não, estou dizendo a confirmação do que aconteceu, né? Aconteceu exatamente aquilo que já tinha sido profetizado. Sim. Estava profetizado que ele iria ressuscitar. Mas ele viveu aqui na terra como homem, sujeito a tudo que os homens são sujeitos. Né? E mesmo assim ele creu. Calma que há controvérsia, né? Por que há controvérsia? Porque lá em Isaías fala que o corpo dele enfermou. Mas só no momento da morte, né? Sim, não foi no período, né? E por que o corpo dele enfermou? É uma doença. Porque foi afligido pelos açoites. A aflição da alma gera fraqueza no corpo. Então não é que o Senhor nunca ficou doente, né? Ele sentiu a fraqueza do corpo humano. Ele tinha um corpo humano, alma humana. Então ele sentia todas essas fraquezas. E lá em Isaías fala que o corpo dele enfermou. O Pai fez o corpo dele enfermar. Né? Então... Está falando de Isaías. Isaías foi cerrado ao meio, foi Isaías? Diz a história que sim. Então, mas você vê que ele morreu, mas ele morreu crendo na promessa. Sim. Então a questão é essa, é crer na promessa. Lá em Hebreus fala que muitos, olhando, né, de longe as promessas, mas não alcançando, e morreram sem alcançá-las, né? Porque criam, mas não alcançaram, morreram sem alcançar, por causa de nós. E o Senhor, ele viveu nessa terra crendo que o Pai o ressuscitaria e o faria, por isso que ele fala, né? Glorifica-me com aquela glória que tínhamos antes que houvesse mundo. Então, o que Paulo está dizendo que nós temos que saber? Olhos do coração iluminados para saberdes qual é a suprema grandeza do seu poder que ele exerce em nós os que cremos. Como que nós entendemos isso? O Pai exerceu esse mesmo poder no seu Filho, ressuscitando dentre os mortos. E tudo que o Pai fez com o seu Filho, ele fará conosco, irmãos. Tudo o que ele fez com o Filho, ele fará conosco. Para que ele tenha muitos filhos conforme o seu Filho. Então, assim como Jesus creu no Pai e caminhou nessa terra, assim nós também devemos crer
que o Senhor fará conosco. Vamos aqui mais um versículo, capítulo 26 de Mateus. 26, versículo 29. Mateus 26, 29. Fala assim: e digo-vos que dessa hora em diante não beberei o fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha a tamanha certeza, irmãos, que o Senhor tinha das promessas de Deus. Ele falava como se fosse algo que já aconteceu, que já estava firmado, porque na verdade já estava. Foi o Pai que prometeu, ele conhece o Pai, ele veio do Pai. No reino do Pai, conosco. Quando ele sabia que isso vai acontecer, irmãos. Ele vai passar pela morte, vai sofrer, vai padecer, vai descer até o mais profundo do abismo. Ele sabia que ele ia descer até o mais profundo, mas o Pai iria arrancá-lo de lá e elevá-lo até as mais altas alturas. Imagina essa cena. Aquele que desceu, aquele que subiu também foi aquele que desceu. Então ele sabia disso Foi tudo. aquele que pegou com os anjos. Sim, proclamou, foi nessa descida. Aqueles que caíram, que estavam presos. Sim, em prisão, no Tártaro. Deram besteira aqui. Sim, proclamou. Evangelizou, né? Na questão de proclamar sua vitória, né? Então, ele desceu e ele tinha certeza disso tudo. Não foi como João Batista, né? Porque estava preso, começa a duvidar e manda perguntar: Senhor, é o Senhor mesmo aquele que é ver de vir ou temos que esperar outro? E ele já tinha batizado. Esses somos nós, irmão. Nós temos dúvidas. Não é João Batista. Nós, apesar de estar escrito, olha quem foi João Batista, hein? Aquele que preparou o caminho do Senhor. E nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Ele batizou e viu o Espírito. Ele batizou o Senhor, viu o Espírito descer como pomba. Mas na prisão, o que aconteceu com ele? Dúvida no coração. Esses somos nós. Apesar de estar escrito, apesar de a promessa estar aqui, o que acontece com a nossa vida cotidiana? A gente não olha para as promessas. A gente olha para a nossa mazela. Deve ter ficado pensando, por que ele deixou isso acontecer comigo? Sim. Pô, porque se ele é o Messias, se ele é o rei, não é agora que o reino vai ser implantado, por que eu estou na prisão? Mas não entendeu, não compreendeu totalmente as escrituras. Ele não enxergou que havia duas montanhas, ele estava olhando de longe, achando que as duas estavam uma do lado da outra, a vinda do Messias e a implantação do reino, e não enxergou que tinha um vale entre as duas montanhas. Quando enxerga de longe, você acha que está uma do lado da outra, né? Mas tem um vale. Uma é a vinda de Cristo como Messias e a outra é a implantação do reino. No Antigo Testamento era difícil enxergar isso. Pareceu uma montanha. Parecia que eram duas montanhas uma do lado da outra. Mas existe um vale. Então, por isso a dúvida. Então, por isso que Paulo ora para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para nós sabermos, para nós compreendermos, enxergarmos essa riqueza, a suprema grandeza do seu poder que ele exerce em nós os que cremos, porque ele exerceu isso em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e nome que se possa nomear no presente século e também no vindouro. Isso que ele fez com o Senhor, ele também fará conosco. Nós seremos ressuscitados. Então, por que temer a morte? Por que a dúvida? Por que o desespero? Por que a preocupação com doenças? Por quê? Nós não ficaremos na morte. Já está sentenciado, já está decretado. Se nós estamos em Cristo, se Cristo foi tirado da morte, nós seremos tirados da morte. Onde Cristo estiver, nós estaremos com Ele, irmãos. Onde quer que seja. E nem vai passar pela tribulação. Já vai ser ressuscitado os primeiros ainda do que os outros. Quem? Não importa. Vão ser ressuscitados primeiro.
Nem todos, meu Os filho. vencedores. É, os vencedores, isso aí tem uma etapa ainda a ser paga, né? Tem um preço a ser pago. Né? Para desfrutar o quanto antes dessas promessas. Né? Alguns vão desfrutar antes das promessas. Por quê? Porque cresceram antes, então vão poder dirigir o carro do pai. Desfrutar da herança. Mas tem outros que não estão nem aí para a herança, não esquentam, entendeu? Então, só vai poder desfrutar depois lá na frente, né? A Aline contou uma história hoje de um filho de uma colega dela, que estava na faculdade aqui, né? Estava tudo encaminhado direitinho. No último ano da faculdade, largou tudo e foi para Portugal se aventurar. Chegou lá, só problema, só PS, né? Sendo tratado como escravo. Não sei quantos anos que ele ficou lá. Perdeu a oportunidade aqui no Brasil. Chegou numa hora que não tinha mais nada, nem dinheiro para comer, ligou para a mãe. Mãe, igual o filho pródigo. Ligou para a mãe, mãe, quero voltar. Aí a mãe foi lá, comprou passagem, se virou. O filho voltou e vai ter que começar tudo de novo. Não já podia estar lá na frente? Estava no último ano da faculdade. Cara, meu sobrinho. Último ano da Então lá, faculdade, largou para ir. a menina está tratada de uma princesa. Está trabalhando fora. Foi lá cheio de planos. Ela que ganhava mais do pai. O marido não estava nem trabalhando. Ela Eu acho que vai ser uma maravilha lá fora, né? O marido cuidava da Por filha. ilusão. A filha ficou uma bonequinha, tudo ali. Agora está lá, a filha está trabalhando, o marido está trabalhando e ela também, os três. Porque quis sair daqui. Ela ganhava muito bem. Muito bem. Inventou, pensa que lá vai ser o civilizado. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Fala assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi algo fácil? O que os irmãos acham? Foi algo fácil? Jesus ressuscitar dentre os mortos? 1 Coríntios 15, 20. O que os irmãos pensam sobre isso, Aline? Foi fácil Jesus ressuscitar dentre os mortos? Eu achei que foi porque o pai que tinha esse poder. Né? Achou que foi, né? E aí? Foi fácil? Foi tranquilo? Acho que sim também. Mas não foi. Não foi. Olha o tamanho de poder que o pai teve que exercer para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. A eficácia, energia da força, do dínamo do seu poder, do Kratos, para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Por que esse tamanho de poder? Porque esse inimigo, irmãos, a morte, é o último inimigo que vai ser vencido. Está aqui, ó. Versículo 1 Coríntios 15, versículo 26. Como é que está escrito lá? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo é a morte, irmãos. É o inimigo mais poderoso. A morte, irmãos, não se sacia. Está lá no Antigo Testamento, né? Vamos lá. Provérbios 27, 20. Provérbios 27, 20. Fala assim: o inferno e o abismo nunca se fartam. Pode mandar morto lá que ele quer mais. E o inferno que fala aqui é Sheol, tá? Sheol, no grego, Hades, fala do mundo dos mortos, fala da morte. Fala da morte. O inferno e o abismo nunca se fartam. E esse é o único inimigo a ser vencido. Aí Apocalipse fala que a morte e o Hades serão lançados na geena de fogo.
Então, para o Senhor sair da morte, irmãos, ser ressuscitado, foi um poder tremendo que o Pai exerceu para tirá-lo de lá. E esse mesmo poder, ele exerce em nós, os que cremos. Lá em Romanos, capítulo 6, eu não estou dizendo com isso, irmãos, que foi difícil. Poxa, o Senhor foi difícil para o Pai. Isso não é uma questão de dificuldade de quase impossível, não é isso. Mas nós temos que compreender o tamanho do poder que o Pai exerceu para tirar o seu filho da morte, né? Romanos 6, 4. Então ele obrigou a morte. Sim, oi? Deus obrigou a morte. Não, isso aqui não vai levar também. Esse aí teve que soltar, irmãos. Né? Porque, como Pedro fala lá em Atos, né? Os grilhões da morte não foram capazes de segurar o nosso Senhor. A gente vai ler lá. Romanos 6, 4. Fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, o que é glória nele? Ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Então o Pai ressuscitou Cristo, seu Filho, pela sua glória. E glória, irmãos, para a gente entender o que é glória, o próprio Deus, são todos os seus atributos que são infinitos. A gente tocou um pouquinho semana passada sobre isso. A gente vê o tamanho e poder que foi exercido. E ele fala no versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, olha a certeza que Paulo tinha, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho. E Pedro fala lá em Atos, capítulo 2, de Atos, versículo 24, que 2:24. Falando do Senhor, né? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Ou seja, a morte estava segurando o nosso Senhor com grilhões, irmãos. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, irmãos, Jesus não se ressuscitou. Foi o Pai exercendo esse poder que ressuscitou o seu Filho. Então, irmãos, a glória de Deus e a manifestação agora da sua sabedoria, quem manifestou na terra foi quem? Foi o Filho. Né? Mostrei-lhes a sua glória, quando o Senhor fala, né, dos discípulos. O Senhor mostra o Pai. Não tem de me visto, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem revelou o Pai foi o Filho, irmãos. Então nós vimos esses versículos aqui em Efésios. Entendemos que o Pai exerceu esse poder no Filho, de ressuscitá-lo. Entendemos que esse mesmo poder será exercido em nós. Por quê? Porque agora Jesus, né, está sentado à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e nome que se possa nomear, tanto no presente século como também no vindouro. E depois disso, Nélio, o que foi feito? O que foi feito, Nélio, depois disso? Versículo 22, Efésios capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui a tradução não está muito boa, não está muito legal. Porque não é para ser o cabeça que ele deu à igreja. A melhor tradução seria:
sendo o cabeça, ou seja, ele já é o cabeça. Então, ele sendo o cabeça, Deus o dá à igreja. Não para ser o cabeça, mas porque ele já é cabeça. Então, a melhor tradução seria essa. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e sendo cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, agora, o Pai torna Jesus, o seu filho, o cabeça. E esse cabeça, irmãos, toda cabeça tem que ter um corpo. Quem é esse corpo que está unido com o Senhor de forma vital, com transmissão de vida? Porque Jesus é cabeça sobre todas as coisas. Sobre tudo que foi criado, sobre anjos, sobre principados, potestades, criação. Jesus é cabeça sobre todas as coisas. Mas com nenhuma dessas coisas ele tem uma união de vida. Somente com o seu corpo, que é a igreja. Está entendendo, irmão? Somente conosco. Então, onde o cabeça estiver, nós também estaremos, porque não existe um corpo sem cabeça. A qual, agora se referindo à igreja, né? Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, aquilo que eu vinha falando. Quem revelou a glória do Pai? Quem revelou a sabedoria do Pai? Quando esteve aqui na terra? Jesus, o Filho. Mas, irmãos, no mundo vindouro, e até na época da graça, irmãos, já começou na época da graça. O Pai está sendo revelado não agora somente pelo seu Filho. Agora também a igreja detém essa multiforme sabedoria de Deus para revelar para anjos, para principados e potestades. Então, aquilo que Jesus fez no seu ministério terreno, agora o seu corpo, que é a igreja, também tem a função e o papel de mostrar a glória do Pai. E no mundo vindouro, irmãos, na próxima era, quem vai revelar isso é o novo homem criado em Cristo. Que novo homem é esse, irmãos? É Jesus como cabeça e a sua igreja como corpo. Então, a glória de Deus e a manifestação da sua sabedoria será manifestada não só pelo seu Filho, mas pelo seu Filho unido à igreja, que é o seu corpo. E como que esse corpo se forma? Vamos lá em Efésios mesmo, né? Vamos lá, Efésios. Como que esse corpo, irmãos, está se formando? Que vai ser o assunto da próxima reunião. Como que esse corpo está se formando, André? Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. É assim que o Senhor está formando esse corpo, para manifestar a sua glória, a sua sabedoria e o seu poder. Ele vos deu vida. E aí começa a nossa história, irmãos. De união com Cristo. De ser o seu corpo, unido a Ele vitalmente, amadurecendo, crendo nas suas promessas, crendo na suprema grandeza do seu poder que Ele exerce em nós, os que cremos. Então, essas três coisas que Paulo ora para que nós saibamos. Quais são as três coisas, irmãos? Vou deixar os irmãos falar. Quais são as três coisas que Paulo ora, irmão? Pode pegar cola aí, irmão. Pega cola, tá aí, na tua frente, irmão. Que três coisas são essas, irmãos? Do vosso coração, para saber o quê? Qual é a esperança do nosso chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do poder que Ele exerceu em nós, os que cremos? O qual também Ele exerceu
esse poder, na eficácia da força desse poder em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Essas coisas nós temos que meditar, nós temos que saber. O mesmo que ele fez em Cristo fará conosco. Então nós temos que crer nessas promessas. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo. Nós somos herança dele. Ele é a nossa herança. Nós iremos reinar com ele em glória, acima de todo principado, potestade e domínio, e todo nome que se possa nomear. Não é somente Jesus sozinho, é ele com o seu corpo. Essa herança depois vai passar para o Pai. Né? Depois Deus será tudo em todos, mas isso depois do milênio. Isso no novo céu e na nova terra. Já uma outra era, uma outra dispensação, né? Nossa herança eterna. Mas olha, Eu aprendi isso daqui no meu férias. irmãos, imagine uma família rica e Silvio Santos, vamos lá. Silvio Santos. Imagina a família dele, né? Olhando para a herança, eles já desfrutavam de muita coisa, né? Mas olhando a herança que eles iam herdar. Você não acha que eles ficavam tranquilos? Não, estamos tranquilos aqui, ó. Estamos garantidos. Nós temos aqui recursos para 5 gerações aqui, ó, tranquilo. É assim que nós temos que olhar para a nossa herança. Não só com olhos nas coisas, mas para quem nos deu as coisas. Porque o Pai nos dará juntamente com Cristo todas as coisas, irmãos. Irmãos, a gente é rico demais. Irmão. Tudo que está nos reservado. O que o Senhor espera de nós? Que nós nos tornemos filhos conforme o seu Filho. Essa que é a nossa preocupação agora. Caleb, Evelyn, o que vocês têm que se preocupar? Em agradar aqui, ó, o papai e mamãe. O que agrada meus pais? Então você vai se tornando aquilo que seus pais querem que vocês se tornem. Então a mente de vocês tem que estar pensando nisso. O que agrada meus pais? Então você vai fazer aquilo que agrada seus pais. Seus pais alegres fazem o quê? Poxa, meu filho está me alegrando. Fala, compra um presentinho para o filho. Né? Agrada o filho. Né? Já antecipa parte da herança, né? Isso que é antecipar parte da herança. Por quê? Porque o filho está se preocupando em agradar os pais. Nós temos que nos preocupar. Como que... A gente leu lá, né? Nós temos que saber, nos gloriar em conhecer o Senhor. E lá em Jeremias fala, porque isso agrada o Pai, isso agrada a Deus, isso é agradável a Deus. Então nós temos que procurar saber o que agrada a Deus. O que agrada o coração do Pai? É eu me desesperar? Desespero fala de falta de fé. Falta de fé quer dizer que você não crê naquilo que o Pai fala. Se você não acredita no que o Pai fala, o Pai fica triste. O Pai fica triste. Como você vai crer que o mar se abriu para o povo passar? Sim. Né? Então, irmãos, nosso papel enquanto filhos é esse. Amadurecer, buscar compreender, buscar saber, para que o coração do Pai se agrade de nós. Por quê? Porque nós estamos nos conformando à imagem do seu Filho. Dia a dia, de glória em glória, contemplando a face do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra.